Pessoal, então nós vamos ver hoje a construção do gerador síncrono. O gerador síncrono é a mesma máquina que o motor síncrono, que a gente já estudou, né? Então a construção é igual, é a mesma máquina, né? Mas eu vou chamar a atenção para alguns detalhes que a gente não havia visto ainda, certo? Então, a aula de hoje, né? A gente vai ver gerador síncrono, né? Vamos começar com o gerador síncrono, certo? O primeiro item que a gente vai ver como que ele é construído, né? Ou seja, construção, né? Bom, claro, como é a mesma máquina, né, pessoal? A gente já viu, a gente tem o estator também chamado de armadura, né, pessoal? Estator ou armadura, né? E aqui a gente tem o rotor, né? Bom, o estator, a parte física, claro, né? A armadura seria propriamente um enrolamento, né? O enrolamento do estator, né? Às vezes a gente confunde os dois nomes, mas a armadura está associada com o enrolamento, né? Trifásico, as três fases A, B e C defasadas de 120 graus da armadura, né? O rotor, a gente tem um enrolamento de campo alimentado em corrente contínua, né? E aqui uma gaiola de esquilo aberta, né? Representando o enrolamento amortecedor, certo? Bom, no caso do gerador, pessoal, no caso do motor, a gente tinha uma rede CA trifásica equilibrada que alimentava os enrolamentos da armadura, produzindo um campo girante, né? No caso do gerador, é diferente. A gente vai ter uma máquina primária. O que seria uma máquina primária? Um motor a diesel, uma queda d'água, uma turbina de uma hidroelétrica, né? Ou uma turbina de uma termoelétrica, um tubo gerador, né? Girando em alta velocidade. Então, a máquina primária, né? De uma forma elementar, poderia ser uma manivelinha no eixo, a gente lá girando o rotor, né? Então, a gente não vai alimentar a armadura, o estator, né? A gente vai imprimir o movimento ao eixo. E no estator, a gente vai ter tensões reduzidas e o estator ou a armadura vai alimentar uma carga, certo? Bom, como é que ficaria a ligação, então, do gerador síncrono, né? Olha só, eu tenho uma máquina primária girando o rotor, onde está localizado o enrolamento de campo, né, alimentado em corrente contínua, né, enrolamento de campo que é alimentado em corrente contínua, né, produz o fluxo FIEF, fluxo do campo, como no motor síncrono, igualzinho, né, e o enrolamento de armadura, né. Bom, aqui, como que alimenta o enrolamento de campo? Como a gente já havia visto, né, pessoal? Uma fonte de corrente contínua injeta a corrente de excitação através de anéis, como na nossa máquina do laboratório, né? Através do eixo no rotor, no enrolamento de campo, né? Esse rheostato aqui seria para limitar a corrente, uma vez que, a gente sabe, não há tensões induzidas no rotor. Mesmo no funcionamento como gerador, também não há tensões induzidas no rotor, certo? Se a resistência do enrolamento de campo for suficientemente grande para o tamanho da fonte, ou para a tensão mínima que a fonte gera, que é o nosso caso no laboratório, a gente consegue então usar aqui uma fonte variável, né? É possível usar uma fonte variável aqui, né? E eliminar esse rheostat de campo, né? Ele está aqui para evitar um curto-circuito, ou se a nossa fonte for constante, não for variável, né? Certo? Que a única coisa que limita a corrente contínua que é injetada no enrolamento de campo é a própria resistência do enrolamento de campo. Então a gente gira o rotor, né? O rotor está alimentado
com corrente contínua, ele induz uma força eletromotriz em cada uma das fases da armadura, né? E nos terminais da armadura, né? Então esses aqui seriam os terminais da armadura, né? Os terminais da armadura aqui, então, aqui a gente tem a armadura, né? Os terminais da armadura, né? Localizado no estator, né? E aqui a gente vai ter uma carga, certo? Então, a energia mecânica que entra no eixo, como o rotor ele é alimentado em corrente contínua, ele induz forças eletromotrizes em cada uma das fases A, B e C da armadura, e a corrente IA agora, né, pessoal, ela vai circular na direção contrária, ela vai em direção à carga, né? Claro, a gente vai ter o IA da fase A, o IA da fase B e o IA da fase C, né? Aqui, na verdade, seria uma corrente de linha no fundo, né, pessoal? Né? Que seria melhor colocar corrente de linha, uma vez que a nossa corrente de armadura, né? A nossa corrente de armadura ela é a corrente de fase, né? Se a máquina estiver ligada em Y, beleza, vai ser o próprio IA, né? Então, essa é a ligação, né, do nosso gerador, beleza? Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre um pouco mais, né? Sobre como é construído o rotor e como é construído o estator de uma máquina, tá? Síncrona, né? No caso do gerador, a gente vai ver que existem duas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês agora, certo? Bom, o gerador, pessoal, ele pode ser de polos lisos, né? Então vamos olhar para o rotor agora, tá? Nosso assunto é a construção, né? Então, o rotor. Vamos lá, então. O rotor, esse caso aqui, a gente diz que é um rotor de polos salientes, que é como a máquina que a gente tem lá no laboratório, certo? Rotor de polos salientes, né? Note que a gente alimenta o estator aqui, vou colocar uma cor diferente aqui, a gente alimenta o estator aqui com corrente contínua, né? Então a corrente contínua vai circular aqui, entra aqui, dá várias voltas, né? E sai aqui, certo? E o fluxo, né, pessoal? O fluxo passa por aqui, mais ou menos, né? Vou tentar desenhar o fluxo aqui. O fluxo, uma linha de fluxo. Tá? Aqui. Né, pessoal? A outra linha de fluxo passando por aqui. Se a gente desenhar só duas, né? Mas podemos desenhar mais. Né? A linha de fluxo aqui para cima, né? Então, aqui nós temos o fluxo produzido pelo rotor, o FIEF, né? O F de campo, né? A máquina de polos salientes, né? Nota que ela tem uma região aqui e aqui, onde a gente tem ar, né? Isso faz com que exista o tal do torque de relutância, a tendência do rotor de se alinhar com o campo eventualmente produzido pelo estator, pela armadura, e aumentar o torque da máquina. Então essa é uma máquina que ela tem um torque alto. No entanto, devido
as peças polares ou as cabeças polares no rotor, né, ela não pode girar em alta velocidade, porque tem problema de balanceamento, né? Então, um gerador síncrono com polos salientes, ele, em geral, é feito para girar com uma velocidade mais baixa, o que se adapta melhor a máquinas primárias que girem com velocidade mais baixa. Exemplo, uma usina hidrelétrica, uma queda d'água. Certo? Essa aqui é uma máquina de 2 polos. Note que tem um polo aqui, um polo norte aqui, né? E um polo sul, né? Eu vou mostrar para vocês agora como que seria um rotor de polos salientes de uma máquina de 4 polos, que é igual à máquina que a gente tem no nosso laboratório, né? Teria que ser assim, pessoal. Uma bobina só não bastaria. Note que para fazer 2 polos, uma bobina basta para fazer um polo norte e um polo sul, né? No fluxo FF produzido pela corrente contínua do rotor. Para fazer 4 polos, eu precisaria de 4 bobinas, certo? A corrente aqui ficaria assim, pessoal. Ó. Ficaria a corrente entrando aqui, saindo aqui. Aqui teria que ser saindo também. Aqui entrando também. Aqui saindo e aqui entrando, certo? Bom, isso aqui vai fazer com que a gente tenha um fluxo produzido pelo rotor. Claro que esse fluxo vai passar lá pelo estator, tá, pessoal? Né? Isso aqui seria o rotor de polos, salientes, né? Bom, nesse caso aqui é uma máquina de 4 polos, né? Certo? Claro, essas bobinas podem estar ligadas em série, por exemplo, né? Então, por exemplo, a corrente entraria nessa bobina, daria várias voltas, sairia nessa, depois teria que entrar no outro lado aqui, ó. Várias voltas, sai nessa, entra, várias voltas, sai nessa, depois entra, várias voltas e sai nessa, né? Então, um rotor de polos salientes, né? Como que ficariam as linhas de fluxo, né? Vamos mudar a cor aqui, já que eu... Deixa eu ver se funciona bem com essa cor aqui. Ó, note que aqui, ó, o fluxo passaria lá pelo estator, certo, pessoal? Só que eu não desenhei aqui o estator, né? Passaria lá pela coroa do estator e faria uma linha de fluxo mais ou menos parecida com essa. Note como a corrente entra aqui, a gente usando o polegar, os dedos da mão dão a direção do fluxo. O fluxo seria assim, ó. Certo? E aqui a gente teria esse fluxo passando lá pelo estator, né? Note que agora esses dois lados de bobina aqui, eles estão com corrente saindo, eles funcionam como se fosse um condutor, né? Usando novamente a regra da mão direita, o polegar para fora do plano aqui, os outros dedos dão a direção da linha de fluxo, né? A gente pode fazer uma linha de fluxo aqui, ó, mais ou menos assim, passa lá pelo estator, né? Passa lá pelo estator, pelo entreferro, volta e entra dentro do rotor, né? Então, o fluxo faria isso aqui. Certo? Aqui a gente pode dizer que tem um polo norte, tá vendo? Ó? Nessa aqui, novamente, ó, corrente entrando, polegar para dentro do plano aqui, os outros dedos dariam a direção da linha de fluxo. A linha de fluxo faria alguma coisa assim, ó. Certo? Corrente entrando, fluxo para lá, ó. Né? Fluxo assim, como a regra da mão direita para um condutor, né? Como se as duas correntes entrando fossem um único condutor, apesar de elas pertencerem a bobinas diferentes. Né? Note que aqui o fluxo está entrando na peça polar do rotor, aqui seria um polo sul. Né? E finalmente essa última linha de fluxo, passando lá pelo estator e voltando aqui dentro pelo rotor, né? Corrente aqui saindo, polegar, corrente saindo, os outros dedos dão a direção do fluxo para cá, ó. Né? Note que uma linha ajuda a outra, claro, né, pessoal? Certo?
A gente também pode usar em cada uma das bobinas a régua da mão direita para um solenoide. Os dedos, corrente entrando aqui, saindo aqui, o polegar aponta para cima, né, mostrando a direção para cima do fluxo. Aqui, corrente entrando aqui, saindo lá, os dedos mostram a direção da corrente e o polegar ia apontar para lá, né? Também dá para fazer assim, certo? Note que aqui, ó, linha de fluxo saindo, um polo norte, linha de fluxo entrando, um polo sul. Então, para fazer uma máquina, um rotor de polos salientes de 4 polos, a gente precisa ter 4 bobinas, né? Injetar corrente contínua para fazer o fluxo FIEF. Esse fluxo que a gente tem aqui, né? Esse fluxo é o fluxo FIEF do rotor, né? O F é de fio, de campo em inglês, né, pessoal? Fluxo do rotor, controlado por corrente contínua, né? Esse fluxo vai induzir as forças eletromotrizes no estator e vai possibilitar o gerador funcionar, né? Alimentar uma carga, certo? Vou mostrar agora uma máquina real de 4 polos, que é igualzinha, na verdade, à que a gente tem lá no laboratório, né? Essa daqui, ó, se vocês olharem, pessoal, aqui eu tenho as bobinas, né? Um enrolamento amortecedor, a gaiola de esquilo, ó, né? No caso do gerador, ele vai servir para amortecer oscilações de carga, né? Uma vez que no motor ele é usado para partida também, mas aqui não tem sentido, né? Porque quem movimenta o gerador é a máquina primária. O gerador não é alimentado da rede, é alimentado pela máquina primária, energia mecânica, né? Quando a carga elétrica, vamos supor que ele está alimentando um conjunto de lâmpadas, né? Uma indústria, ou duas indústrias. Uma das indústrias dá um curto e cai o disjuntor, fica só com uma. Então, essa variação brusca de carga vai produzir uma perturbação no gerador. E o enrolamento amortecedor, que seria a gaiola de esquilo, nesse momento, só nesse momento, ele vai ter correntes induzidas que vão se opor, né, a essa perturbação e vai impedir que o gerador vibre muito, né, com uma oscilação brusca de carga, né? O nome enrolamento amortecedor por causa disso, né? Igualzinho a nossa máquina verde que a gente tem lá no laboratório, né, pessoal? Note aqui essa máquina de 4 polos, ó, como eu tinha desenhado antes, né? Ela precisa, né? Ela precisa de 4 bobinas, né, pessoal? Então aqui, ó, eu teria, por exemplo, nesse caso, né, corrente entrando de um lado, por exemplo, aqui, né, pessoal? A corrente entrando, por exemplo, aqui, ó, passa lá por trás e a corrente sai aqui, né? Dá várias voltas, né? Aqui eu teria corrente saindo também, aqui corrente entrando desse lado, várias voltas, né? Saindo desse lado aqui, como a gente explicou na outra figurinha, né? Certo? Para fazer as linhas de fluxo, né? Então as linhas de fluxo fariam mais ou menos um caminho assim, ó, né? Passariam lá pelo estator, né? Aqui também passariam lá pelo estator, certo? As linhas de fluxo dessa máquina, né, pessoal? Formando, como a gente já viu, né, formando os 4 polos, né? Norte, aqui seria sul, né? Aqui também seria norte. E aqui o campo entrando aqui, né? Seria um polo sul. Então, a máquina de 4 polos. Beleza, pessoal? Acontece o seguinte, pessoal. A máquina, ela pode ter uma quantidade maior de polos, certo? O que acontece, se vocês podem pesquisar depois, por exemplo, gerador de Itaipu, tem várias dezenas de pares de polos, certo? Isso porque a gente vai ver depois, para produzir os 60 Hz em baixa velocidade, a gente precisa de um número de polos grande, certo? Então, quando a máquina começa a girar, a máquina primária gira muito devagar, para a gente poder induzir uma frequência de 60 Hz, a máquina tem que ter muitos polos no rotor. E no estator também. É importante frisar que o número de polos no rotor tem que ser igual ao número de polos do estator. O jeito que é construído o enrolamento do estator, certo? Por enquanto a gente está falando só do rotor, certo? Esse caso aqui, ó,
eu teria uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cabeças polares, ou seja, teria 10 polos, certo? Isso faz com que a máquina gire mais devagar, mas com mais torque, mais potência, certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficaria, tá? Por exemplo, essa bobina aqui, ó, eu teria que colocar corrente entrando nela, corrente saindo na outra. Essa aqui teria que ter corrente saindo e aqui corrente entrando. Mesma coisa na máquina de 4 polos, né, pessoal? Aqui, ó, corrente também saindo, aqui corrente entrando, aqui corrente entrando também. Então, duas que estão juntinhas ali tem que ter corrente no mesmo sentido. E assim vai, certo? O que acontece aqui, ó? Se eu fizer a regra da mão direita aqui, corrente entrando, vai ter uma linha de fluxo aqui, pessoal, passando lá pelo estator, que eu não estou mostrando o estator aqui para facilitar, certo? Formando um enlace de fluxo com o estator. Fazendo a regra da mão direita, polegar entrando, por causa da corrente, e os outros dedos na direção do campo. Né? Aqui, corrente saindo, seria o contrário, né? Passa lá no estator, certo? Aqui, corrente saindo, fluxo faz essa direção aqui, pessoal. Ó. Né? Aqui seria um polo norte. Bom, agora aqui, pessoal, a corrente tem que ser entrando também. Aqui saindo. Né? E assim vai. Note que a gente consegue daí desenhar as linhas de fluxo e formar os polos da máquina, certo? Essa daqui, ó, corrente entrando, o fluxo gira assim, né? Então aqui seria um polo sul, certo? Aqui corrente saindo assim, né? Bom, eu não vou desenhar todos aqui, mas vocês vão perceber que aqui norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. É uma máquina de 10 polos ou 5 pares de polos, né? Então é um rotor de polos salientes, certo? Com 10 polos. Tá? Quando a gente olha, eu aconselho vocês dar uma olhada na internet, eu não coloquei aqui mais porque às vezes tem direito autoral. Dá uma olhada na internet, procurem lá, gerador de Itaipu, fotos do rotor do gerador de Itaipu. Né? Vocês vão ver que o enrolamento fica lá dentro, então vocês vão ver umas tirinhas, né? Que são as cabeças, essas peças polares aqui por fora, né? Certo? E o enrolamento alojado lá dentro. São muitas bobinas, certo? Então a gente olha, não é igual o enrolamento de uma máquina de 2 polos ou 4 polos, porque precisa de uma grande quantidade de polos. Então tem muitas peças polares tipo essa daqui. Tá bom, pessoal? Bom, continuando, pessoal. Existe também os rotores de polos lisos, tá? Então vou escrever aqui, ó. Rotor de polos. Polos não tem acento, né? Polos lisos. Por que de polos lisos? Acontece o seguinte, se a máquina primária girar com alta velocidade, é o exemplo, por exemplo, dos turbogeradores de usina termoelétricas, tá? Giram numa velocidade muito grande. Então, se essas máquinas tivessem peças polares, ou seja, se fossem de polos salientes, seria muito difícil de balancear a máquina, teria muita vibração mecânica. Né? Então, nesses casos, para manter a potência da máquina, é comum se fazer o rotor cilíndrico, certo? Desse tipo, a gente chama de polos lisos, né? Para ele poder girar em alta velocidade, tá? Outra coisa é o seguinte, normalmente esse tipo de máquina, a gente pode desenhar aqui, ó, ele tende a ter no rotor, né, um comprimento do pacote maior. Na verdade, a potência de uma máquina, pessoal, de um gerador também, é proporcional ao seu volume, certo? Então, se a gente fizer o diâmetro, né, se a gente fizer o diâmetro muito
muito grande, fica difícil de balancear. Imagina um gerador gigante, né? Girando, né? Então, é melhor que a gente aumente um pouco o comprimento do pacote e diminua um pouco o diâmetro, certo? É o que acontece nesse tipo de máquina. Nas máquinas com polos salientes, essas dimensões podem ficar mais próximas, porque elas giram em baixa velocidade. Tá bom? Bom, como que eu faria aqui agora uma máquina de 2 polos, nesse caso, né? É fácil, eu vou colocar corrente contínua, em vez de concentrar o enrolamento, eu faço esse enrolamento em várias bobinas, certo? Faço em várias bobinas, por exemplo, posso pegar essas duas aqui e fazer uma bobina, depois mais essas duas, uma outra bobina, mais essas duas, uma outra bobina. Vocês podem pegar na internet fotos de turbogerador síncrono, certo? Na internet vocês vão encontrar, vocês vão perceber que eles são cilíndricos, aí normalmente aqui em vez de ter, podem ter condutores na forma retangular aqui, barras, né? Formando bobinas. Por exemplo, esse condutor com esse, formando uma bobina ou uma espira, né? Dependendo da potência do gerador, tipo de construção, esse com esse com esse. O importante aqui é que a corrente, se a máquina for de 2 polos, tá? Se a máquina for de 2 polos, a corrente tem que entrar de um lado, então aqui teria só corrente entrando, corrente contínua, só corrente entrando aqui. E aqui só corrente saindo. Certo? Corrente contínua sempre. Então, vai formar os polos fixos norte e sul, né? Como que seria aqui as linhas de fluxo, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Ela viria por aqui, né? Claro, mais ou menos. Passaria aqui, né? Ia lá para a armadura, para o estator. Certo? Bom, corrente entrando aqui, rega da mão direita, corrente entrando aqui, saindo lá, o fluxo faria isso aqui. Né, pessoal? Passaria lá pelo estator. Né? A outra linha de fluxo, fazer só duas para ficar mais fácil para desenhar, né? Certo? Então aqui ficaria assim, ó, esse aqui seria o nosso fluxo FIEF, né? Note que agora as bobinas não estão concentradas, estão distribuídas, né? Então seria um rotor de polos lisos, né? Nesse caso aqui, um rotor de 2 polos. Mas ele pode ter mais polos também, certo? Como que a gente faria um rotor, um enrolamento de campo, né? De um rotor de polos lisos com mais polos, por exemplo, de 4 polos, certo? É fácil, pessoal, olha só. Eu faria, por exemplo, corrente, nesse caso aqui, ó, corrente, aqui eu acho que não ficou bem simétrico, mas vamos tentar fazer aqui, ó, por exemplo, corrente entrando aqui, esse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Daí não vai ficar simétrico aqui, pessoal, mas infelizmente o número de espiras que eu coloquei aqui não foi, o número de ranhuras não foi adequado, mas a gente pode tentar fazer aqui, ó, tá? Por exemplo, corrente entrando aqui, nesses aqui, certo? Nesses 4, tá? Corrente saindo aqui, nesses 4, teria que ser um número par aqui, tá? O meu desenho não ficou, para esse caso não ficou do jeito que eu queria, tá? E aqui, corrente saindo também, tá? E aqui corrente entrando. Tem que ficar entrando, saindo, tá? Tá? Vamos desprezar esse aqui então, porque na verdade tem 18 ranhuras.
E ele, para fazer os 4 polos, ele teria que ter assim, um múltiplo de 4 aqui, né? Então, 4 vezes 4, 16. Então, a gente não precisa usar essas duas aqui, certo? Mas você percebe o seguinte, ó. Se eu fizesse esse rolamento aqui, do jeito que eu fiz, né? Colocasse corrente entrando aqui, saindo lá, entrando aqui, saindo lá, poderia fazer várias bobinas aqui, né? Depois entraria aqui nessa ranhura, sairia lá na outra, entraria aqui, sairia na outra, tá? De tal maneira que eu consigo fazer os 4 polos, certo? Mesmo sendo um rotor cilíndrico, tá? Né? Vou fazer de novo aqui. Vou tentar fazer aqui a linha de fluxo, pessoal, aqui, entra aqui, né? Passaria mais ou menos por aqui, certo? Uma outra linha de fluxo passaria aqui, mais ou menos por aqui. Uma outra linha de fluxo, bom, aqui entrando, né? Uma outra linha de fluxo aqui assim. Uma outra linha de fluxo aqui. Note, corrente entrando aqui, polegar apontando na direção da corrente, o fluxo ele gira assim, né, pessoal? Então fica assim, ó. Polegar para cima aqui, indicando o sentido da corrente, o fluxo gira assim, ó, né? Polegar entrando aqui, dedos na direção das linhas de fluxo aqui do campo, né? E aqui corrente saindo, polegar para fora, o campo gira assim, né? Note que aqui também eu não estou desenhando o estator, essas linhas de fluxo que elas passariam lá pelo estator, né, pessoal? Aqui eu teria um polo norte, aqui eu teria um polo sul, aqui eu teria um polo norte e aqui eu teria um polo sul, certo? Então, esse aqui seria o caso de um rotor de polos lisos, né? De 4 polos, né? Um rotor da máquina 5 de polos lisos de 4 polos, beleza, pessoal? Bom, e agora, pessoal, como que é o estator? Se o rotor é de 2 polos, o estator tem que ter 2 polos também. Se o rotor é de 4 polos, o estator tem que ter 4 polos também. A gente depois vai ver que quando o gerador alimentar uma carga, vão circular corrente nas 3 fases da armadura e vão produzir um campo girante, igualzinho o motor tem, mas nesse caso do gerador é por causa da carga, certo? Vai circular uma corrente A na fase A, uma corrente A na fase B, uma corrente A na fase C. Esse campo girante, que a gente chama aqui de fluxo de reação de armadura, né? A gente vai explicar depois por quê, é um campo produzido pelo estator, pela armadura, quando a gente coloca a carga, porque o gerador é trifásico e vão aparecer lá fêns induzidas em cada uma das fases A, B e C e correntes também defasadas de 120 graus, certo? O campo produzido por cada uma das fases aqui, ele tem 2 polos, polo norte e polo sul. E o campo resultante também vai ter polo norte e polo sul. Então esse estator aqui é um estator de 2 polos. Ele deve ser usado com o rotor de 2 polos, certo? Só para curiosidade, imagine que a gente está nesse instante de tempo aqui, 90 graus. Tá? Vamos tentar desenhar o campo que apareceria aí. A gente vai fazer isso depois melhor, tá? Vocês já estudaram um pouco isso também lá no motor de indução. Em 90 graus, nesse tempo aqui, ó, a corrente na fase A é máxima e positiva, certo? Então, ela entra no lado A, como está aqui, ela realmente entra aqui, certo, pessoal? Ela entra aqui e sai aqui, tá? Agora, nesse instante de tempo 90 graus, a corrente na fase B e A da fase B, ela é negativa e a metade, olha só. Então, a corrente na fase B não está entrando aqui, certo? Se ela fosse positiva, ela entraria aqui. Na verdade, a corrente na fase B está entrando aqui.
certo? E está saindo aqui, certo? A corrente na fase C também, ó, a corrente na fase C, nesse instante 90 graus que a gente está analisando, né? Ela é negativa. Então ela não entra no início da fase, no C, entra no final. Então ela entra aqui, ó. Se ela fosse positiva, ela entraria ali, mas ela entra aqui. Em vez de entrar aqui, ela está saindo aqui, tá? Então eu vou fazer um sinalzinho maior. Vocês notem que ficam as três correntes aqui nesse instante de tempo saindo e aqui as três entrando. A gente pode fazer a regra da mão direita, por exemplo, polegar. Os dedos da mão, desculpa, indicam a direção da corrente, a regra do solenoide. Essas três bobinas aqui estão com corrente entrando, ó. Essas três aqui com corrente saindo, então a gente faz os dedos entrarem aqui e saírem lá, né? Saírem aqui, né? O polegar vai indicar para cima aqui, que o fluxo é para cima, né? Então aqui a gente pode fazer uma linha de fluxo, vou tentar desenhar aqui, ó. E chatinho desenhar essas linhas de fluxo, mas a gente consegue, ó. Aqui. Anote, ó. O fluxo vai estar para cima aqui, certo? Esse fluxo aqui é o fluxo quando tiver corrente no estator, porque tem uma carga lá no estator, certo? Trifásica. Então, vai aparecer três correntes defasadas de 120 graus. A gente vai estudar melhor depois, né? Note que esse aqui seria o campo resultante e aqui ele tem um polo norte e polo sul. Portanto, o estator, esse fluxo seria o que a gente chama fluxo de reação de armadura, que é feito pelas correntes da armadura, né, pessoal? Então, o estator tem que ter esse tipo de enrolamento. Se o rotor tem dois polos, o estator também tem que ter dois polos. Para finalizar, pessoal, como que seria um estator de 4 polos, certo? Um estator de 4 polos. Vamos analisar o mesmo instante de tempo, olha só. Vamos supor que a gente está nesse instante aqui, ó. A corrente A é máxima. Então, a corrente A é máxima, ela entra aqui e sai em a linha. Só que em vez de ter uma bobina só fase A, no mínimo ela tem que ter duas bobinas, né? Normalmente a máquina, em vez de ter uma ranhura só por polo e por fase, tem várias ranhuras por polo e por fase. Então eu distribuo em várias ranhuras aqui. Senão as ranhuras ficam muito grandes, a máquina fica muito ruidosa, diminui o rendimento, né? Aqui seria uma máquina elementar a menor possível para a gente conseguir 4 polos, né? Isso aqui vale também para o motor de indução, vale para o motor síncrono, mas também vale para o gerador. Então, o estator do gerador, como é que vai ser construído para ter 4 polos? No mínimo, ele tem que ter essas 12 ranhuras, o mínimo que ele vai ter, né? Então, agora a fase A vai ter que ter uma outra bobina, um outro grupo de bobinas aqui, ó. Entra em A, sai em A linha, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, eu não vou fazer aqui, peraí, vou fazer com outra cor, para não ficar, para não confundir, mas, por exemplo, isso aqui poderia ser uma bobina, certo? E essa daqui uma outra, da mesma fase, né? Eu posso ligar elas em série ou em paralelo. Por exemplo, poderia entrar com a corrente aqui, dar várias voltas, sair em a linha, depois que saiu aqui eu entro em A, dou várias voltas e saio em a linha, né? Então eu preciso ter pelo menos duas bobinas ou dois grupos de bobina, tá? Bom, o que é que acontece agora nas outras duas fases? Olha só, se o gerador estiver alimentando uma carga, né? Vai aparecer as três correntes defasadas de 120 graus alimentando essa carga. Vamos supor que a corrente na fase A é máxima, como a gente viu aqui em 90 graus, ó, né? Então, aqui nesse ponto, ó, eu tenho a corrente da fase B, o IA, corrente da armadura da fase B, negativa, tá vendo? Então, em vez de entrar em B, entra em B', certo? E sai em B. Na outra bobina, em vez de entrar em B, como ela é negativa, entra em B'. E sai em B. Certo? Também na fase C, se vocês olharem para a fase C, ó, ela também é negativa, está para baixo do eixo. Ó.
ela é negativa, não é positiva que nem na fase A. Então, em vez de entrar em C, entra em C' e sai em C. Entra em C' e sai em C. Se vocês olharem, olha só, tem corrente entrando, 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 depois saindo, 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 entrando, 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 saindo, saindo, saindo. Então isso é um gerador, ou armadura de um gerador síncrono de 4 polos. O rotor também tem que ser de 4 polos, certo? Então, quando o estator é de 4 polos, o rotor também, a máquina inteira tem que ser de 4 polos, né? Como que ficaria o fluxo de reação da armadura resultante nesse instante de tempo 90 graus aqui, né? Ele teria os 4 polos, vamos tentar desenhar aqui, ó. Uma linha de fluxo. Tá? Aqui também. Tentar fazer as linhas de fluxo aqui, né, pessoal? Aqui uma outra linha de fluxo. Chegou, beleza. E agora mais uma outra linha de fluxo aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, corrente saindo, polegar para fora, o fluxo gira assim, né? As linhas de fluxo. Então, seria assim, ó. Aqui, corrente entrando, polegar para dentro, as linhas de fluxo estariam assim. Polegar para fora, as linhas de fluxo assim, né? E essa daqui também, né? Então, claro, aqui seria uma posição, uma fotografia, né, pessoal, nesse instante de tempo 90 graus, né? Polo Sul, Polo Norte. Polo Sul. Se a gente pensar, estou falando em Polo Norte e Polo Sul, aqui pensando no rotor, tá, pessoal? Né? Aqui está entrando no rotor, aqui está saindo do rotor, aqui está entrando no rotor, aqui saindo do rotor, né? Se a gente fosse olhar por estator, seria o contrário, mas isso é só uma questão de referencial, certo? Então a gente tem os 4 polos, né? Esse aqui seria o nosso fluxo do estator, fluxo da armadura ou fluxo de reação de armadura de uma máquina de 4 polos. Como eu falei, quanto maior o número de polos, né, mais devagar o gerador precisa girar para obter os 60 Hz na saída, né? E quando a máquina primária gira muito rápido, é o caso dos tubos geradores, a gente precisa de um número de polos menor, certo, pessoal? Então, aqui só para deixar registrado aqui, né? Aqui seria uma máquina estator com 4 polos, né? O caso anterior, que é esse aqui a gente tem um estator de um gerador, né, com 2 polos. Tá bom, pessoal? Obrigado.